Pessoal, boa noite. Que permaneçamos em paz. Esta deveria ser talvez a palestra mais séria que eu deveria realizar, ou que eu deveria proferir. Mas o tema é tão sério que eu não vou falar tão sério assim, porque a minha estatura não me permite. Eu tenho que diminuir a minha própria perspectiva pessoal, de a isso me referir. Peço que vocês diminuam a expectativa de vocês de escutarem uma abordagem fora do aspecto trivial do nosso entendimento, porque nós ocidentais temos uma lógica que simplesmente não serve para compreender como o divino está inserido em cada um de nós. A nossa lógica ocidental, no máximo, serve para que nós vislumbremos essa possibilidade e admitamos que tal possibilidade pode existir. Aí o resto corre por algo, por um método no qual nós somos muito bons, que é o método da crença e da fé. Mas é tudo que aqui não cabe. É tudo que eu gostaria de pedir a vocês, que nada do que aqui venha a ser dito seja adornado com a questão da crença ou da fé, pois que nós, humanos da Terra, estamos exatamente saindo dessa era de crença, era de fé. Nós estamos entrando na era do conhecimento e da espiritualização. E esse tema, ele é um tema sagrado. E nós ainda estamos com a nossa sensibilidade algo embotada pelo atordoamento do mundo e só conseguimos observar os aspectos exteriores da vida e continuamos ainda um pouquinho apartados da vida interior, que deveria ser o que de mais importante em nós existe. Porque o sagrado reside em nós, na nossa vida interior. Mas nós queremos puxá-lo para o exterior e não é assim que a coisa funciona. Assim, peço toda a prudência da parte de vocês diante do que aqui vai ser falado. Agradeço, penhorado, ao esforço de todos os que fazem o Grupo Varna, as pessoas de Denise, nós Camilas, que a gente tem que falar sempre no plural, Mateus, Jaque, todos. Não, eu vou começar aqui E lembro aqui o meu coração, que dois ausentes que aqui estão, mas que presentes estão no meio do coração de vocês, que é Luiz Henrique Busson e Januária. Então, eu peço que os espíritos deles, onde estiverem, passeiem por aqui, para que paguem o ingresso e a gente fofocar depois. Mas muito bem. Vamos tentar desenvolver o tema da noite. Nós, seres humanos, somos, as mais das vezes, de uma inadequação dolorosa. Lembrando-me que estou ainda no Nordeste, lembrando-me que moro no Nordeste, ao longo da minha vida, nas posições profissionais que ocupei, as pessoas me tratavam com um título que eu ficava olhando e dizia: ei, meu nome é Rogério. Mas, assim, nós temos aqui no Nordeste um hábito muito potencializado de qualquer pessoa que a gente ache importante de taxá-la de
doutor. Basta ter uma barba como a de Geraldo, ou a minha, ou uma careca bem pronunciada, ou alguém bem vestido, ou doutor, doutora. Olha esse termo. Ele é inadequado. Ele só deveria ser usado para quem tem diploma em medicina ou é PhD em alguma matéria do mundo acadêmico. Fora disso, essa expressão doutor, doutora, não deveria ser usada. Porém, é a que mais é utilizada na cultura de relacionamento entre as pessoas, não só no Nordeste, isso é uma coisa meio brasileira mesmo. Na verdade, não é só brasileira, é da nossa origem. Lá em Portugal, sotor e sotora, que quer dizer, eu demorei 2 anos para descobrir, sotor, senhor doutor. Ainda tem o senhor doutor na frente. Então, nós herdamos isso dos nossos irmãos portugueses, obviamente, sotora, senhora doutora, né? Em resumo, nós vamos distorcendo os pronomes de tratamento, os títulos honoríficos, ou o modo como nós vamos criando na nossa mente o que é que eu acho de, ou sobre, ou como eu me relaciono com fulano. Essa submissão latino-americana em relação a pessoas que a gente... isso tem a ver um pouco com o nosso DNA, mas pergunto a vocês, será que existe uma palavra ainda pior utilizada e muito mais inadequada que nós seres humanos usamos do que a expressão doutor e doutora? Tem. Vocês sabem qual é? Deus. O que nós, seres humanos, ao longo de todas as páginas da história, de qualquer uma das quase 2 dezenas de mitologias que estão disponíveis para o nosso aprendizado, ou em livros religiosos, ou no que for, a inadequação do termo Deus ou deuses é simplesmente impressionante. Do mesmo jeito que certos analfabetos morrem se achando doutores, de tanto que foram chamados de doutores, e na lápide do rapaz lá está escrito aqui, Charles, doutor fulano de tal. E o cara chega do outro lado pensando que é doutor também lá. Porque a cretinice não tem limite, a nossa cretinice não tem limite. Mas não tem mesmo, pessoal. Também tem, ao longo da história da Terra, um sem número de situações históricas em que figuras que não eram doutores e nem deuses foram tratados como tais. E o melhor ou o menos ruim para eles foi, já que o gênero humano nos chama de deuses, sejamos, pois, deuses. Mas e se essa história de que no passado existiram seres extraterrenos aqui, existia um grupo de seres, será que isso é verdade? Ok, vamos desconsiderar isso aí. Faz de conta que não foi, que não aconteceu. Vamos só falar aqui do que nós inadequadamente começamos a chamar como sendo o Deus. Ou seja, um Deus, aquele Deus que deveria ser o Deus do qual nós encontraríamos refúgio, ou no qual nós iríamos acreditar nele, ou o Deus em relação a quem nós iríamos endereçar as nossas preces, as nossas aflições. É impressionante se nós formos colecionar os nomes que esse Deus, o maior Deus, dentro da cultura de cada povo, nós teremos também
mais de 2 dezenas. Na verdade, cada história, cada povo tem um Deus por trás da sua história, como sendo aquele que deu origem a algo que lá no princípio começou e terminou na história do meu povo. Não há uma só tribo africana ou asiática, ou de onde for, que não tenha na sua origem a figura de um Deus. É algo impressionante. E a questão é, mesmo no campo da fé e da crença, e aqui eu estou tirando os extraterrestres que eram tratados de Deus, estou falando só daquelas tribos que nunca viram um ET, mas seus antepassados disseram que existia um Deus, então eles acreditam. A questão é, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do quê? Ao longo dos milênios da história humana, que Deus tem sido referido pelas autoridades religiosas das diversas agremiações religiosas da Terra. É uma confusão tão grande que se nós pegássemos as pessoas mais evoluídas de cada uma dessas religiões e as colocássemos numa sala para que eles tivessem em 10 anos a possibilidade de chegar a um acordo sobre quem é esse Deus, ou o que é Deus, ou quem é Deus, eles jamais chegariam a nenhum tipo de acordo. Os senhores e senhoras sabem qual é o tipo de doutrina filosófica mais presente em relação a Deus que existe nas muitas páginas do passado terreno? É algo que se chama enoteísmo. A gente conhece monoteísmo, politeísmo, agora o tal do enoteísmo a gente pouco ouve falar. Mas se monoteísmo é a crença no único Deus, se politeísmo é a crença em diversos deuses, enoteísmo é a crença de que existiram e existem de fato diversos deuses, mas tem um Deus que manda no resto dos deuses. Só tem um doutor. Tem um doutorzão lá que... O incrível de tudo é que, seja nas mitologias, ou seja, em alguma interpretação religiosa, para as informações que chegam da espiritualidade, nenhum desses doutores, nenhum desses deuses é, de fato, Deus. Mas estão longe de assim serem classificados por outras lógicas e outras mentalidades que não a dos humanos terráqueos. Mas qual o drama? Qual o nosso problema? O nosso problema é um só: ignorância, no sentido de desconhecimento. Temos culpa disso? Não. Porque, infelizmente, o processo histórico aponta para um condicionamento, para uma lavagem cerebral que foi imposta a essa humanidade desde os seus primórdios. E a história nada tem de agradável. Mas isso nada tem a ver com Deus, tem a ver com os tais doutores ou os tais deuses. Mas isso é outra história que a gente não vai falar aqui. O fato é que, segundo o que os amigos espirituais apontam com absoluta tranquilidade, em assim dizendo, estou tentando afirmar que eles afirmam que nenhum dos seres que aqui na Terra foram tidos como Deus, nenhum deles, de fato, é esse ser a quem nós poderíamos chamar de Deus. A deidade. O único, o verdadeiro, o incognoscível. Nem Jesus, nem Jesus. Nem Cristo, nem Cristo. Nenhum. Ora, qual o problema desse assunto ser veiculado na Terra? Porque dos 7 bilhões de seres que aqui estão, quase cerca de 5 bilhões têm absoluta certeza que fulano é doutor.
ou estão condicionados a chamar fulano de doutor, e é doutor, e ele vai morrer como doutor, e não tem jeito. Ou seja, 5 bilhões estão condicionados a achar que só Jesus salva, só Krishna salva, só... Ou seja, nós vamos colocando as cores da nossa preferência espiritual religiosa como se fosse um time de futebol, e a gente ainda fica até feliz quando o time de Krishna, de Buda ou de não sei quem vai perdendo fiel, e a minha agremiação... Isso é cretinice pura, pessoal. Nossa, não é dos outros. Então, a gente vai passear aqui, nesse nosso bate-papo, por um conjunto de possibilidades que vão estar muito distante da nossa inadequação em relação aos termos que nós utilizamos. Nós chegamos a um ponto tal de usar palavras e não ter a menor ideia do que está por trás da palavra. Essa história de doutor não surgiu só aqui no Nordeste brasileiro, não. Na Roma Antiga já existia. Existia um juiz chamado Lúcius, Anícius, Rúfius, Ápios, e o rapaz era useiro e vezeiro em vender sentenças, e ele assinava L.A.R.Ápios. E a palavra larápio veio desse juiz. Mas ele foi enterrado como doutor, como... Então, assim, as palavras que nós usamos, nós não temos ideia, enquanto humanidade, enquanto família planetária, de todo o processo que ocorreu por trás até que aquela palavra adquirisse para nós o significado mental X ou Y. Então, saindo agora dos doutores, saindo agora dos deuses, saindo agora do Deus das religiões que surgiram através de revelações, ou seja, o judaísmo, o catolicismo, o islamismo, que apontam Alá, Javé, como sendo um Deus, e não é, como também de outras religiões que foram fundadas não por interferência desse ser, mas de outros processos. Vamos deixar tudo isso de lado e vamos tentar falar do que para nós é totalmente desconhecido. Claro, eu vou errar bastante, do mesmo modo que nós não podemos falar certos assuntos com crianças, não tem como nós criarmos um método para explicar algo complicado a uma criança. Os nossos irmãos mentores também não têm como criar conosco um método, já que nós ainda somos crianças sob a perspectiva espiritual. Falta-nos maturidade. Falta-nos maturidade espiritual, falta-nos maturidade emocional, falta mesmo bagagem existencial, maioridade espiritual, para que nós estejamos habilitados a criar palavras, vocábulos que expressem certos significados mentais para nós podermos entender a deidade. Então, mesmo com esse vácuo profundo, nós vamos tentar dar umas pinceladas sobre o assunto hoje. Por isso, peço toda a prudência da parte de vocês. Qual é o nosso drama na tentativa de entendermos Deus? Primeiro drama: não existe polaridade masculino-feminino quando nós formos falar de deidade. Mas nós, na nossa mentalidade, a primeira coisa que a gente fala é Deus Pai ou Deus Mãe? Isso é na nossa pequena e modesta forma de entender e de expressar ideias. Já que diante da gente aqui na Terra tudo é masculino ou feminino, então a gente pensa e leva esse modelo para níveis que não são biológicos, que não são terráqueos ou desse universo. E, obviamente, o verdadeiro Deus não pertence
ao nosso entendimento lógico do que nesse universo a gente pode observar. Então vamos logo deixar de lado essa questão. Deus é masculino ou feminino? Não é por aí. Não é através dessas curiosidades naturais, a nossa condição humana, que nós vamos entendê-lo, ou entendê-lo. Segundo aspecto. Esse universo, com já 200 bilhões de corpos galácticos descobertos, ou seja, uns 5 anos atrás a gente falava que o nosso universo tinha cerca de 100 bilhões de galáxias. Hoje, com o avanço da capacidade de medição, já chegou em 200. A nossa Via Láctea, que há 5 anos atrás a gente dizia que tinha entre 100 e 200 bilhões de estrelas, hoje já chegou em 400 bilhões de estrelas. Então, esse universozinho, que é só um universo, que tem vinculado a ele níveis espirituais, astrais, onde nossos espíritos transitam entre as muitas vidas, esse universo, com todos os seus níveis adjacentes e subjacentes, se nós imaginarmos que exista mais um conjunto de 1 milhão, 10 milhões, 10 bilhões de outros universos espalhados por aí, um multiverso, ninguém em nenhum desses universos, com um cérebro transitório, tem condições de entender a deidade. Por quê? Porque ela não mora em nenhum desses universos. Ela não se expressa em nenhum desses universos. Quem se expressa são outras personagens ou outras personalidades em seu nome, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então vejam bem. Se a gente imaginar que pode existir um conjunto de 100 trilhões de universos, para além desses 100 trilhões de universos, para além dos níveis espirituais vinculados a cada níveis espirituais primários, vinculados a cada universo, níveis astrais, para além de todo esse contexto é que se situa o que nós aqui na Terra, com o nosso modo de nos referirmos às coisas, chamamos de vida espiritual limpa, sublimada, superior. Só que o plano de realidade onde os espíritos libertos, sublimados, limpos, de quaisquer influências ou resquícios das experiências que se tem nesses universos, vivem, essa faixa de realidade a gente chama de espiritualidade superior. E o fantástico é que ela está em todos os lugares, em qualquer esquina, de qualquer rua, de qualquer um desses universos. Ela perpassa, ela é subjacente a tudo que existe. Aí estamos falando em níveis de realidades que ocorrem paralela, porém de forma distinta. Então, como é que nós vamos falar de alguém que existe nesse nível espiritual, se a gente aqui mal consegue entender o mundo onde nós estamos situados, usamos expressões inadequadas para nos referirmos ou classificarmos isso ou aquilo, como é que a gente pode ter a mínima pretensão de estar tentando falar sobre a deidade, sobre o mistério da deidade, o mistério das divindades, ou seja, como é que o sagrado está em nós? E que sagrado é esse? Quem é ele? Como é o nome dele? Ele tem barba, tem bigode? Claro que a gente vai errar muito. Mas nós temos que tentar, a gente tem que começar. Chegou a hora da maioridade. Então, tudo o que eu vou falar, junto com os amigos espirituais, daqui para frente, se refere somente ao nível espiritual sublimado, superior, à espiritualidade superior, que é pré-existente a qualquer um desses universos aqui que a gente está falando. É uma coisa, isso para a gente é terrível, né? Incriada, que existe de todo sempre.
O nosso universo, quando surgiu, essa espiritualidade superior já existia. Os espíritos limpos, superiores, libertos, esclarecidos, já viviam lá. Não estou falando de divindade, não. Estou falando de espíritos evoluídos. Esses universos começaram a surgir, mas aquilo já existia e aquilo não foi criado. A espiritualidade superior, como os espíritos disseram a Allan Kardec, ela é pré-existente a qualquer nível material mais denso. Nosso outro problema começa aqui, porque o nosso cérebro, ele nasce e morre, e ele só consegue entender coisas que têm o princípio e fim. Se algo não teve princípio, o cérebro da gente não compreende. Ele entra em pânico, mas não consegue compreender como é que algo não teve início. Como é que essa espiritualidade existe, com muita gente existindo lá na forma de espírito, isso não teve início. Nós, seres humanos, estamos condicionados a chamar as pessoas de doutor, a chamar qualquer de Deus, então a gente também está condicionado a só compreender processos que têm início e fim. E essa coisa não tem nem início nem fim. Por que essa coisa não tem nem início nem fim? Por que a espiritualidade superior não tem nem início nem fim? Porque a deidade, que a tudo criou, também não tem início e nem vai ter fim. A deidade mesmo, o verdadeiro doutor da história, o único Deus, é isso que os espíritos dizem. Como é que os espíritos tentam explicar essa deidade para nós que somos inadequados na utilização de termos para criar o nosso entendimento e para expressar aquilo que a gente entendeu? Os espíritos costumam dizer algo terrível. Pense numa frase complicada, que de aparentemente tão fácil, ela se torna absolutamente complexa e não há um só ser humano que até hoje tenha entendido isso direito. Talvez meia dúzia, segundo eles. Quando eles dizem a única definição possível do ser humano entender sobre a deidade é que ela é somente amor. Aí complicou tudo. Por que complicou tudo? Porque nós não sabemos o que é ser somente amor. Eu sei. Haverá alguém de dizer ou de pensar. Acho que não sabe não. E esse é o nosso problema. A deidade é somente amor. Ok, o que é que isso significa? Eu vou falar agora algumas bobagens. Aí, no final das contas, nós vamos chegar à conclusão que a culpa de tudo que está acontecendo nesse mundo é da deidade. Pelo fato dela ser somente amor. Vocês querem apostar? Essa é a nossa inadequação diante do assunto. É irritante para nós sabermos que a deidade é somente amor. Vocês sabem por quê? Porque quem é somente amor nunca dá ordem. Quem é somente amor é de uma pureza, é de uma ingenuidade, é de uma... É uma criança. Mas como é que uma criança pode ser uma deidade? E ter criado essa coisa que existe eternamente? Não, mas ele não criou. Isso é um criado, então... Isso é um porre. Não, vamos arranjar uma outra frase para dizer sobre essa deidade. Aí os espíritos dizem, não tem. Só tem essa. A deidade é somente amor. Mas ela não faz nada. Faz, ama.
o tempo todo. Mas, se ela é somente amor, e ama o tempo todo, e é incriada, existe desde todo sempre, e mora lá nessa coisa que também foi incriada e é pré-existente, e olhando para a bagunça que está aqui nesse mundozinho, desse universo, de quem é a culpa pela situação da Terra? Não é dessa deidade, não, porque se ela é só amor, e se tudo começou a partir dela, e isso está do jeito que está, por que ela deixa as coisas ficarem desse jeito? Aí os espíritos dizem, a deidade é só amor. Ela não se mete, ela não interfere. Mas ela tem que interferir, isso não é justo. Por quê? Porque é muito fácil ser só amor. É muito fácil. Eu faço as minhas besteiras, crio um monte de divindades, as divindades começam a fazer besteira, uma endoidece, cria um universo impiedoso, com natureza doente, destruindo forma para manter forma e a culpa é minha, e eu estou sofrendo, e essa deidade está fazendo o que agora? Porque ela devia estar aqui. Aí a gente entra num 8 de doido e não sai. Até nós compreendermos o significado profundo do que significa ser somente amor. E não há outra alternativa. No final, faz uns 20 anos que eu penso a respeito disso. E eu só chego a uma conclusão: isso é um defeito. Eu ainda não consegui elogiar a deidade. Aí peço desculpa a ela toda noite quando vou dormir. Cara, me desculpa. Por quê? Porque eu queria que ela fizesse alguma coisa. Eu queria que ela interferisse. Eu queria que ela, isso, se manifestasse, que ela olhasse, Aí, mas por que é que Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, se essa deidade é só amor e ela não se mete, ela não faz justiça, mas a tal da justiça divina existe porque existe o karma, aí tem o Prarabdha karma, o Agni karma, o Sanchita karma, e eu estou aqui nessa miséria de vida porque tem um mecanismo do karma que está fazendo com que eu nasça e renasça, e essa deidade tomando milkshake lá no paraíso, sendo só amor. Ou seja, pessoal, nós não temos como sermos adequados no nosso entendimento em relação a essa questão. Uma humanidade futura talvez tenha, mas nós atualmente, essa atual geração e nenhuma outra que já passou pela Terra, teve condições de entender a deidade, porque nunca conseguiu compreender o que significa o único conceito possível e plausível de ser ofertado a nós. Por quê? Porque o Deus que nós, terráqueos, queremos é um Deus de força, de vitória, que seja justo. Justo com quem, cara pálida? Com os outros, com a gente? Com os outros, com os outros. Com o pessoal do outro time, da outra equipe. Né? Eu não enfeio o mundo, os outros é que enfeiam. Eu não. Então, assim, aí nós fomos, de modo inadequado, construindo um entendimento de Deus tão distorcido em relação ao único e verdadeiro que existe, que hoje o nosso condicionamento está de tal modo posto no psiquismo e no DNA nosso, que nos inabilitamos na arte de perceber a
expressão mais simples de um dos atributos, ou do principal atributo da deidade, que é ser somente amor. Para nós, isso hoje parece um defeito. E a culpa é dela. A culpa é da deidade. Ela não faz nada, ela é só amor. Esse é um painel complicadíssimo, que há milênios, nos níveis espirituais, se estuda como esse assunto pode ser veiculado em mundos tipo Terra e surta algo de positivo no entendimento das pessoas, para que elas possam então perceber que essa deidade, que é somente amor, ela existiu o tempo inteiro sozinha ou em algum momento ela criou alguém? Complicado, né? Porque se ela é incriada, se ela nunca teve princípio ou fim, e nem vai ter, ela criou. Criou por quê? Porque ela é só amor. Mas como é que essa deidade, segundo os Espíritos, ela, por ser só amor, ela desdobrou de si mesmo outros seres deificados. Por que ela fez isso? Porque ela é só amor. Não, mas não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Ela precisava ter criado outros seres? Dizem os filósofos da Terra. Deus que é Deus não tem necessidade de nada e, portanto, em sendo Deus, não deveria ter sentido jamais a necessidade de criar outra pessoa além dele mesmo. Se criou, o fez por necessidade, então Deus não é. Se por necessidade não foi, o fez por alguma brincadeira, aí é que ele não é Deus mesmo. Então por que ele criou? Não, ele não é Deus. Não, mas tudo isso está criado, alguém criou. Ou seja, o 8 dos filósofos e os principais filósofos ocidentais, em espécie, se você pegar um Voltaire, iluminista, que é conhecido aqui no Ocidente, Voltaire gasta umas boas 10 páginas se fazendo esse tipo de pergunta. Mas como é que um Deus criou algo ou alguém se um Deus, em tese, não tem necessidade de criar ninguém? Ele deve se bastar a si mesmo. Ou seja, qual é o nosso grande problema? A nossa grande inadequação. É porque nós estamos tentando medir o que não se pode aferir através do nosso método dedutivo racional terráqueo, que não serve. Então, se eu já perturbei bastante vocês para mostrar que um assunto aparentemente simples, ele é complexo, eu agora vou perturbar vocês de outro modo. Eu vou convencer vocês de que o assunto é simples. Por quê? Porque mesmo nós, seres humanos, possuindo essa dificuldade de compreender como a deidade que é só amor, um dia desdobrou-se em seres deificados, e esses seres deificados também se desdobraram em divindades maiores, e essas divindades maiores criaram divindades menores, e essas divindades menores começaram a criar universos. É lógico, né? Aí já começa a assumir uma certa lógica para a gente. Mas a deidade deixou? Por que ela não impediu quando a divindade maior, 327, que criou 94 divindades menores, sabendo que 3 delas surgiram com um senso de incompletude muito alto,
poderiam, na hora de criar o universo, cometer algum erro. Por que a deidade deixou que esse processo se desdobrasse? A irritante resposta: porque ela é só amor, ela não interfere. Porque se ela interferir, ela está se metendo no livre-arbítrio de alguém, e isso fere as regras da justiça divina, porque se a cada besteira que Rogério for fazer, a deidade não deixar que eu faça e agir por mim, que mérito meu espírito poderá ter? Que mérito seu espírito poderá ter? Que mérito ou demérito o espírito de vocês poderá ter, se sempre na hora que vocês forem agir, alguém lá em cima agir por vocês? Esse é o aspecto B do problema. Pelo fato da deidade ser somente amor, todos os demais seres que existem, sejam eles quais forem, desde que tenham a responsabilidade pelos próprios passos, são seres livres e independentes para fazerem o que bem que entenderem, ainda que isso esteja errado. E a deidade não vai impedir, e nem ninguém vai impedir. Mas aí tem incoerência profunda. Tem. Por quê? Porque se eu vou fazer uma besteira, a deidade não interfere. Mas um amigo meu pode interferir e dizer: ei, Rogério, não faça essa besteira. E se agarra comigo para não fazer, e eu termino não fazendo. Olhem só que incoerência. Esse amigo faz o que nem a deidade. Isso é para nós ocidentais. Porque na visão profunda do Oriente, o meu amigo é a deidade em ação, em mim. A deidade não interfere na vida de ninguém. Agora, nós, os seres criados, as divindades, os seres evolutivos, nós podemos interferir em tudo. A deidade não. Por quê? Porque ela é só amor. E cada um de nós que vai se tornando só amor, vai ficando babaca desse jeito. Não interfere em nada. Dá força, vibra. Mas essa deidade dá força e vibra aonde? Vamos procurar entender porque esse é o segredo da história. Os nossos irmãos no Oriente dão, através dos Upanishads, são escrituras interpretativas das páginas sagradas dos Vedas, livros hindus, o exemplo mais fácil, talvez, de nós percebermos toda essa questão. Quando eles dizem que, na hora em que você pega uma bacia d'água, pega uma bacia, enche de água, aí pega um torrão de sal, põe o torrão de sal na água, esse torrão se dissolve. Você procura ver o torrão, não mais consegue ver, mas se você pegar um pouco da água e levar à sua boca, você vai notar que a água está salgada. Isso implica que a água que não estava salgada antes do torrão de sal, ficou salgada depois que cada molécula da água assimilou o gosto que o sal imprimiu nela. Então nós não vemos o sal, mas o sal está presente em cada molécula. Assim dizem os nossos irmãos orientais, que para além dessas nossas personalidades animais, existe, lá no mais íntimo de mim mesmo, um pedacinho desse torrão de sal, que a deidade sempre empresta de si a semente da sua divindade, para que cada divindade menor ou maior, ou ser evolutivo, que vai exercer plenamente o seu livre-arbítrio, possa ter esse motor, essa herança divina, que jaz lá no mais íntimo de cada um de nós, e que na medida em que nós não pensemos que somos doutores, sem ser, essa semente divina começa a
ser despertada pelo mérito da individualidade que a carrega. E pouco a pouco essa individualidade vai percebendo que o que existe em mim, para além do mundo mental e do mundo emocional de Rogério, é uma força que me move, e se eu educar meu ego, essa força ela desabrocha tal qual uma flor de lótus em plena lama, e é quando eu me percebo uma simples personagem da deidade, ainda que eu me sinta um mero animal miserável terráqueo. Os nossos irmãos do Oriente dizem que essa deidade, junto com outras divindades maiores ou divindades deificadas, eles dão de si células do seu corpo espiritual, para que quando qualquer criação que possa surgir transitória, levada a efeito por iniciativa de alguma divindade que tenha o atributo de ser criadora, na medida em que essa divindade cria as formas dentro do seu jogo científico, quem dá a estrutura espiritual para que tudo aconteça de acordo com as regras do jogo científico é a mônada espiritual que a deidade dá. Porém, como ela é só amor e ela não interfere nunca, ela dá a energia que suporta a vida, que dá condições para que a vida existe, mas ela não determina como a vida deve ser. Ela deixa que o livre-arbítrio da individualidade que está em movimento defina. E complicou. Complicou nada. Não complicou nada. Os orientais há muito sabem que essa deidade ela está presente em mim e em cada um dos seres vivos de qualquer uma natureza, de qualquer universo, de qualquer nível. Porque nada tem vida se não existir a parcela, essa semente divina doada pela deidade. Então, o mistério da deidade, ou o mistério da divindade, ou o mistério das divindades, tudo isso repousa na única explicação lógica possível ao nosso entendimento. Tudo isso acontece porque há um mistério amoroso em curso, e esse mistério amoroso em curso teve início a partir do desdobramento da deidade em divindades, estas, por sua vez, em divindades menores, e estas, por sua vez, criaram mundos evolutivos e surgiram criaturas evolutivas que têm que evoluir. Ah, mas espera aí, eu sabia que eu ia encontrar uma falha nessa justiça divina, porque essa deidade, ela criou seres deificados, criou divindades maiores, divindades menores, e eles estão lá numa boa e a gente aqui sofrendo nos universos. Não. Esse raciocínio não é correto. Porque a exceção da deidade e de alguns prepostos deificados que ela criou, e de algumas divindades maiores que já se unificaram totalmente ao circuito da deidade, todas as outras divindades maiores, menores, e todos os demais seres de qualquer ou quaisquer universos que possam existir por aí, todos têm, sim, uma rota, uma jornada evolutiva para fazer. E há uma regra
que é justa com os méritos, deméritos, facilidades e dificuldades comuns à jornada de cada um desses seres, de cada individualidade. A gente só não sabe como fazer essa conta, mas os espíritos afirmam que é assim. Então, os nossos irmãos orientais tanto sabem disso que nós ocidentais não sabemos, que até na linguagem de um dos povos do Oriente há o reconhecimento implícito e explícito da presença do sagrado em mim e nos outros. Através da expressão sânscrita Namastê, você percebe que alguém na Terra já sabia disso. Porque quando eu digo Namastê, eu estou dizendo o sagrado em mim saúda o sagrado em você. O povo que soube disso rapidamente criou algumas manias que parecem posturas extraterrenas se comparadas aos demais povos da Terra. Porque começaram a criar a não violência, o hábito de não matar outras vidas para manter. Por quê? Porque no mosquito, no esquilo, num gato, num peixe, também tem na alminha deles a presença da semente do sagrado. Tudo que é a vida tem. Um pé de coqueiro também tem? Tem. Quer dizer que a gente não deve tomar água de coco. Aí entram as nossas inadequações. Mas, pessoal, o pior é o que eu vou dizer agora. Todas essas bobagens que eu falei até agora, dizem os amigos espirituais, eu não deveria ter falado. Mas falei porque eles pediram. Mas por quê? Porque eu disse uma grande mentira a vocês. Qual foi? Quando eu disse que o ser humano não pode compreender isso. E eu disse a vocês que eu já tinha provado a vocês que a gente não podia, mas agora, depois eu disse, só que agora eu vou fazer ao contrário, eu vou provar a vocês que a gente pode entender. Mas qual foi a grande mentira? É porque eu não disse a vocês que tudo isso já foi dito à humanidade há muito tempo atrás. E algumas figuras fantásticas da antiguidade ousaram compreender que a deidade era somente amor, e a partir dessa percepção, houve até uma tentativa de se fincar na Terra esse marco de entendimento. Mas não foi possível. E nós perdemos o elo com esse passado, então tivemos que recomeçar do zero e nunca conseguimos recomeçar. Por quê? Porque os tais doutores do passado, aí não, eles vão deixar. Aí começou a disputa do entendimento. Foi quando a lavagem cerebral foi imposta aos terráqueos. Por quê? Porque nós temos duas formas de entender a deidade. Quais são essas duas formas? Ou nós imaginamos a deidade lá fora, como sendo um ser a quem eu tenho que me dirigir, ou uma parcela da deidade lá no meu íntimo, e eu não preciso me dirigir a ninguém fora de mim mesmo quando eu quero me dirigir a Deus. Mas qual o problema? Como existia um doutor entre os extraterrestres que não tinha diploma, mas que precisava dominar os terráqueos por uma questão de índole temperamental dele mesmo. Como existiram seres extraterrenos que fizeram manipulação nos seres humanos para que a espécie Homo sapiens que estava vivendo aqui na Terra, a ciência sabe que há cerca de 40 mil anos atrás, semana passada na revista Nature, foi publicada uma reportagem magnífica sobre
modo como o Homo sapiens e os Neandertais se expressavam há cerca de 40 mil anos atrás em termos de expressão oral. Vocês sabem como é? Ninguém sabe. Por quê? Eram só sons que se aproximavam de sons animais. Essa equipe de cientistas, através de sintetizadores e órgãos, é incrível a ciência. Eles conseguiram reconstruir o som que um homem ou mulher da espécie Homo sapiens ou da espécie Neandertal, aos 40 mil anos atrás, conseguia produzir. Isso com base em muito material fóssil que eles encontraram, fizeram o estudo da musculatura, blá, blá, blá. Então chegou-se à conclusão que não saía nenhuma palavra. Eram só grunhidos ou barulhos de animais. A primeira descontinuidade nesse processo, quando um homem ou mulher ficou inteligente, isso é representado na metáfora da Adão e Eva, que foram criados simples e ignorantes. A Eva comeu a maçã, coitada das mulheres, sobra sempre para as mulheres. Aí ficou esperta, aí disse Adão, aí influenciou ainda os pobres homens, né? E aí surgiu uma subespécie que sabia entender, que começou a falar. Na perspectiva da história das mitologias, isso aconteceu porque uma raça extraterrena que aqui estava precisava que os Homo sapiens nativos da Terra conseguissem entender suas ordens. E por isso eles promoveram a manipulação genética para que os trabalhadores terráqueos pudessem entender a linguagem dos Anunnakis e cumprir as ordens. Não é politicamente correto, mas é isso que a história aponta. Então, se isso foi verdade, se isso é verdade, o conceito de Deus ficou cada vez mais sendo distorcido, até pela atitude desses seres extraterrenos, que, sem maldade, já que eles nos viam, como o quê, pessoal? Como é que nós vemos os macacos? Como animais. Nós não nos achamos animais, mas nós somos animais. Agora, há 40 mil anos atrás, a gente nem pensava, nem falava, apesar de que o cérebro já era exatamente como esse aqui. Como é que esses seres extraterrenos de fora viam? Então, assim, não há maldade, ok? Da parte deles. Como não há maldade da nossa parte, ou será que há? Em pegar macacos, ratos, colocar em laboratórios, abrir os bichinhos, ligar uma série de fios, eletrodos, para isso tudo em benefício de pesquisas para melhorar a nossa longevidade, a nossa saúde. Se nós fazemos isso com eles, na época, por que eles não podiam fazer com os Homo sapiens, que eram só animais? A gente não faz isso com os macacos? Então assim, tá? Temos que ser adultos para falar desse tema. O fato é que esses seres, em se aproveitando da nossa inadequação mental para compreender certas questões e da nossa incapacidade de expressar significados mentais coerentes, eles foram se passando por doutores, por deuses. Então, nós somos uma espécie que já nasceu com a ideia básica sobre Deus totalmente deturpada. Para piorar, um ser tentou se apresentar à Terra sempre como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Maomé, o Deus de Jesus. Ou seja, nós fomos acostumados a
há um Deus lá fora e esse cara se apresenta assim. Ele existe, mas ele não é Deus. Mas, movido pela melhor das intenções, talvez, ele se deixou passar por Deus para ver se educava uma raça planetária que vivia e vive de forma caótica. Não entro no mérito, eu só estou tentando semear na sensibilidade de vocês como nós, espécie Homo sapiens, fomos inevitavelmente levados a ter um condicionamento mental, a passar por um sem número de processos de lavagem cerebral, para esquecermos que o Deus verdadeiro habita em nós, e sim que ele estaria fora de nós. Por isso que nós temos que nos voltar para Meca. Ninguém precisa se voltar para Meca. Deus está aqui no íntimo de cada um de nós, não. Mas se eu acredito que ele está lá fora, então eu quero que ele venha para mim, aí eu comungo a hóstia consagrada, aí eu me viro para Meca. Se isso está errado, aqui não existe nem certo nem errado. Aqui existe a nossa carência espiritual. Aqui existe o nosso profundo desconhecimento em relação ao que realmente importa. E como dizia Exupéry, o essencial continua invisível aos nossos olhos. Mas o incrível de tudo, pessoal, é que ele está em nós. Essa deidade fantástica que é só amor, ela não está lá. Ela está aí, ela está aqui. Aonde nesse corpo? Não é nesse corpo. Esse corpo é animal, ele nasce e morre. Essa deidade, a semente dela, a partezinha dela que ela deu a cada um de nós, está num espaço sagrado lá do nosso espírito, lá na parte da nossa consciência, entre aspas, individualizada. Schopenhauer dizia que nós impomos à realidade os limites das nossas próprias opiniões, dos nossos próprios pensamentos. Em outras palavras, a gente só enxerga aquilo que nós nos permitimos enxergar. Se eu digo, eu sou um cara muito limitado, nem que eu não queira, eu vou ser limitado, porque eu mesmo estou me definindo como limitado. Só digo, não, eu tenho que ir para a missa todo domingo, senão eu não entro no reino dos céus. Você não vai entrar no reino dos céus se não for à missa. Se você for à missa, você é tão condicionado que se você for à missa todo domingo, você vai se achar em paz porque foi à missa. E você vai desencarnar bem, sim. Porque não importa a religião que a gente tem, ou mesmo se a gente tenha uma religião. O que importa é como nós nos movimentamos ao longo da vida. Se você é católico, seja o católico mais belo que você puder ser. Se você é espírita, seja o espírita mais belo que você puder ser. Se você não é nada, seja o nada mais belo que você puder ser. Porque o sagrado em nós se expressa através não do que a gente faz, mas do modo como nós fazemos as coisas. Quando fazemos coisas equivocadas, ele permanece lá, amando no nosso íntimo. Ele não impede que nós façamos coisas equivocadas. Mas quando nós nos alinhamos com a presença dele, fazemos coisas belas, coisas que têm a ver com o arquétipo que jaz no mais íntimo de nós mesmos, aí ele, essa parte desperta e ele se torna nosso parceiro. Aí quando eu não faço questão mais nem de achar que é Rogério que está agindo e educo meu ego, aí é que eu deixo de ser um simples instrumento da vontade dele. Quando eu não tenho mais vontade. Então, pessoal, chegamos agora, talvez, na parte mais chata da nossa palestra.
Imagina aí, se a parte mais chata ainda vem e vocês estão conseguindo ficar acordados. Mas eu vou mostrar para vocês onde é que o sagrado está em nós. Eu vou dar uma pista para vocês onde é que o sagrado reside. Onde é que ele jaz em nós. São 9h15, eu vou gastar mais uns 15 ou 20 minutos nisso, a gente encerra. Vocês suportam? Também se vocês não suportassem, eu ia fazer do mesmo jeito. Hoje eu vou falar desse assunto de um jeito. Amanhã, na palestra sobre a individualidade, eu falo de outro jeito complementar. Tá? Então, pessoal, vamos tentar entender o seguinte. Tá? Como nós não temos outro modo de dizer isso, eu vou dizer desse jeito. Existem 4 mundos dentro do psiquismo humano. Existem 4 mundos ou 4 dimensões no psiquismo humano. Existe o mundo do vergonha, mas eu não sou da essa câmera. O mundo do ser, existe o mundo do pensar, o mundo do sentir e o mundo do agir. Esses 4 mundos ou essas 4 dimensões formam apenas um método didático que os orientais há muito usam para explicar certas questões. Eu vou usar o mesmo método, orientado pelos amigos espirituais, para explicar outras questões. E amanhã vou introduzir o que Amit Goswami fala sobre esses 4 níveis dimensionais do nosso psiquismo, já usando um pouco de mecânica quântica. Nós não vamos fazer isso hoje. Qual é a questão? Tudo que nós percebemos, tudo que o condicionamento do nosso cérebro deixa perceber é só no mundo do agir. Como? Se eu ficar aqui parado, olhando para vocês, e vocês olhando para mim, durante 20 segundos. Vejam que coisa esquisita. Para que isso serve? Qual o sentido? Se eu não agir, ou seja, se eu não falar, se eu não me movimentar, como é que vocês vão saber o que eu penso e o que eu sinto? Se vocês não agirem, se vocês não falarem, se vocês não se expressarem, como é que eu vou saber o que vocês pensam e sentem? Então, observem bem. Nós somos tão limitados que nós, com esse cérebro, nós só percebemos o mundo do agir. Obrigado. E o mundo do agir é exatamente o mundo material onde nós estamos. Sem a ação, a coisa aqui na Terra ficaria estranha. Porque todo mundo ia existir parado. Então, algo de muito estranho acontece conosco.
que nos obriga a agir. Sempre. Não vamos nem procurar entender o porquê disso. Mas isso não é bom. Mas é inevitável. Porém, nós agimos motivados por quê? Ou pelo quê? Nós agimos motivados pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos. É? É. Mas por que a gente não age de acordo com o que nós somos? Não, porque o que nós somos já é o que nós pensamos e o que nós sentimos. Não. Nós estamos condicionados a pensar que é, mas não é. Eu descobri isso da forma mais engraçada que eu podia descobrir, quando eu criei um super método nas minhas meditações, que é um método fantástico chamado Não Sou Eu. Como? Marquei 5 minutos no meu relógio, digo, eu sou dono de mim mesmo, eu sou soberano, eu mando em mim, e durante 5 minutos, nada nesse mundo vai me fazer pensar ou sentir. Coisa alguma. Eu sou eu dou ordem para mim mesmo, me tranquei numa sala, marquei, na verdade foram 20 minutos. Pronto, começou. Não deu 20 segundos, passou um pensamento, eu digo, não fui eu. Não sou eu. Vou começar de novo. Cronômetro. Outro centro, eu digo, não sou eu. Eu não quero pensar. Não sou eu que estou promovendo esse pensamento. Aí fiquei encrencando comigo mesmo. Madrugadas e madrugadas. Cada coisa que aparecia, eu dizia, não sou eu. Não sou eu. Eu pensei que eu ia enlouquecer. Porque eu cheguei à conclusão que nada do que se passava na minha mente, que me levava a agir nesse mundo, ia de minha vontade. Aí eu cheguei a uma conclusão fantástica, de ter um espírito incorporado em mim o tempo todo. Porque não sou eu. Eu, Rogério, ego terreno, eu não estou querendo pensar nem sentir nada. Aí foi quando, depois de muito tempo, eu descobri que essa coisa chamada pensar e sentir são 2 softwares, 2 programas que rodam no cérebro da gente, a gente querendo ou não. Mas que esculhambação é essa? Eu sou dono de mim mesmo. Eu não quero pensar, eu não quero sentir, eu não quero agir. E por que é? Pessoal, impressionante. Aí eu comecei a me vigiar durante o dia inteiro. Aí chegava a noite, eu dizia, cara, eu disse não sou eu o tempo todo e passei o dia inteiro trabalhando, dei ordens, recebi, mas não sou eu, Rogério. Quem é que estava fazendo tudo isso? Porque eu, Rogério, é que não era. Aí eu comecei a perceber quão doido e quão farsante é. O nosso condicionamento, que nos obriga a pensar que nós somos assim, Rogério, Geraldo, Rodrigo, tem algo de muito errado nisso. E tem mesmo. Mas não tem outro jeito de ser. Aí foi quando eu compreendi o valor da yoga profunda. Por quê? Porque quando eu pego esse corpo e começo a acalmar, né? Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu pratico a minha disciplina dos ais. Né? Vou aprofundar minha respiração. Aí começo. Vou aquietar a minha mente.
e vou alinhar-me comigo mesmo. Quando eu comecei a praticar profundamente alguns tipos de yoga, aí eu fui começando a acalmar o meu mundo mental e o meu mundo emocional. Aí quando passava qualquer coisa na minha mente, aí eu já não dizia tão apressado, não sou eu. Né? Eu fazia. Eu já sabia que não era eu, que é produto do software. Aí, quando eu comecei a estudar mais profundamente alguns postulados quânticos, eu comecei a entender como é que isso funcionava. Aí, quando eu aquietei o meu mundo mental e o meu mundo emocional e deixei de agir, aí o foco da minha percepção chegou no mais profundo que existe para além dos pensamentos e sentimentos que Rogério. Aí foi quando eu parei de me confundir com os pensamentos e sentimentos que me passavam pela cabeça. Porque esse é o drama da humanidade. Se você imaginar que a sua tela mental é tal qual o firmamento, o céu, passou a nuvem, passou. Passou o avião, passou. Passou um urubu, passou. Tudo passa. A gente não engole nada disso. Mas qual é o problema? Quando passa algum pensamento da gente, aí a gente apropria. Aí tem horas que você está muito bem e de repente surge um sentimento negativo. Aí você diz, ai meu Deus, sou eu que estou sentindo essa coisa vergonhosa. Quando você se confunde com o fluxo nervoso dos pensamentos e sentimentos que inevitavelmente passa no seu psiquismo, você querendo ou não, aí você se torna uma vítima da sua própria incapacidade de se perceber como algo mais do que um simples corpo animal que tem programas que rodam no seu psiquismo, você querendo ou não. Quando o mundo do pensar e o mundo do sentir se acalmaram e eu parei de agir motivado pelo que eu penso e pelo que eu sinto e comecei a agir motivado pelo que eu sou, aí foi quando eu descobri que algo de muito precioso, muito sagrado, muito belo, extremamente amoroso para comigo mesmo, existia no mais íntimo de mim mesmo. E isso era e é tão belo que, comparado com minha feiura de Rogério, aí eu desisti de ser Rogério. De cara, eu prefiro que você seja quem você é. Eu faço questão de ser Rogério. Aí fui trabalhando minhas vontades. Aí pensei, puxa, o eu profundo do meu, ou seja, a minha mente espiritual aflorou no psiquismo de Rogério. Mas aí eu também fui trabalhar o mundo mental e o mundo emocional do meu espírito, que também tem um egozinho, produto de vidas passadas. Aí ele também, e foi assim, que sem buscar, eu terminei encontrando a parte mais bela que há em cada um de nós e que também há em mim, e que mora no mundo do ser, que está lá no íntimo do meu espírito. É aqui que é a deidade, é aqui que é a divindade maior está. Aí quando a gente descobre isso, continuar a se olhar no espelho e ter que agir, ter que trabalhar pela sobrevivência financeira, ter que fingir que é Rogério porque tem família, tem amigos, tem trabalho. Eu chegava no trabalho no outro dia,
O não sou eu era só comigo mesmo, mas lidando com pessoas. Então você tem que fingir um personagem. Mas se você achar que você é esse personagem, se você se confundir com os pensamentos e sentimentos que diariamente você é obrigado a ter, pelo fato de você estar condicionado a isso, o sagrado em você sempre permanecerá oculto. Mas quando você consegue descobrir que o grande mistério da deidade é exatamente o que ele está presente em cada um de nós, e que ele ama profundamente cada parcelazinha dessa que ela mesma distribuiu, num alto desdobramento amoroso praticado, sabe-se lá quando. Os espíritos dizem que quando a deidade se desdobrou, não existia um só universozinho criado para além das fronteiras da realidade eterna da espiritualidade superior. Isso tudo começou a partir de outros estágios dessa criação. Então teria sido melhor que a deidade não tivesse nunca se desdobrado, porque esses problemas não estariam existindo. É um modo de pensar. Os espíritos, no entanto, dizem que a gratidão que nós devemos ter, cada parcela individualizada, por poder ter o prazer e a satisfação de vivenciar tantos desafios, tantas coisas belas ao mesmo tempo, tantos obstáculos e problemas. Isso compõe um quadro que nós, humanos, não temos olhos ainda para enxergar. Mas esse quadro é essencial à vida espiritual. Porque a vida espiritual, aí entra o nosso grande terceiro desafio. Ela é uma vida tão bela, tão maravilhosa. Por quê? Porque o sagrado se expressa livremente através dos seus personagens espirituais, que lá não tem problemas. Complicou. Não ter problemas é uma questão muito complicada para a gente. Porque nenhum de nós consegue imaginar um mundo sem problemas. Porque o nosso cérebro também está condicionado a isso. Tanto é que a gente imagina que os anjos no céu estão fazendo o quê? Sentado numa nuvem, tocando violino, tocando violão, harpa. Porque num mundo sem problemas, o que é que as pessoas vão fazer? Pessoal, a vida plena é na espiritualidade. É quando essa parcela do sagrado cria uma internet cósmica, um sistema online. E é quando nós, independente de sermos seres deificados, divinos ou somente evolutivos, é quando nós percebemos que estamos todos interligados no seio da divindade, posto que ela é que está presente em cada um de nós e ela é que nos movimenta sem interferir no nosso livre-arbítrio, na direção do belo, do bem, do amor, da bondade, que são os arquétipos que estão guardados no mais profundo de nós mesmos. Amanhã eu vou estar chamando o mundo do ser do mundo supramental. Eu vou estar chamando o mundo do pensar de mundo mental e o mundo do sentir de mundo vital. Amanhã eu vou dizer para vocês, aquilo que nós no Ocidente chamamos de espírito é o conjunto desses três corpos sutis, o supramental, o mental e o vital. E quem é que junta os três? No Ocidente nós dizemos que é o perispírito. Que quando a gente não tem um corpo físico que nos faz agir aqui na Terra, mas se a gente vai se expressar na espiritualidade, o nosso perispírito assume uma forma, mas continua o mundo do pensar, o mundo do sentir também do espírito, e ele lá tem que praticar uma yogazinha para também aquietar a sua bagagem mental e emocional para que o sagrado
que está na consciência espiritual profunda, também se expressa. Então, pessoal, o mistério da deidade em nós é exatamente isso. É uma insistência amorosa dessa deidade, que mesmo sem que nós a compreendamos, mesmo sem que nós sequer acreditemos que tal é possível, mas ela está no íntimo de cada um de nós, teimosamente ali fixada, sabe de tudo que acontece com cada um de nós. Quando a gente cala o nosso ego, ela começa a se expressar, nos motivando, nos envolvendo, mas quando a gente está com o ego forte, é quem mais nos ama. É exatamente esse pai e mãe que jaz no íntimo de cada um de nós. Esse é o seu mistério amoroso. É tão simples que se torna difícil para nós entendermos. Porque quem espera que essa deidade haja como os falsos deuses e doutores, impondo-se, ela não vai fazer isso nunca. Mas como ela sabe que é necessário a solidariedade entre os seres de todos os universos, é por isso que as divindades agem. A volta de Jesus é uma interferência de uma divindade que vai fazer, que vai realizar obras no psiquismo de muitas pessoas, de muitos seres. Jesus atuou abrindo mão do seu corpo divino, vamos assim dizer, se fez um simples homem, agora volta na sua condição divina. Isso é interferência? É. Do jeito que se eu entrar na sua casa, também é interferência, se você entrar na minha. Nós estamos todos aqui no mesmo barco. Mas o leme do processo, ao longo da eternidade, está no mundo do ser, ou seja, pertence à deidade. Nós só temos uma fatalidade nos esperando. É de que um dia, inexoravelmente, todos nós nos unificaremos à deidade. Porém, quando e como chegar esse dia, aí vai depender do livre-arbítrio de cada um dos teimosos e recalcitrantes seres terráqueos. Nós temos toda a eternidade para isso. Eu fico agora à disposição para perguntas, pode ser durante o tempo, para perguntas, fofocas, comentários, discordâncias, o que for. É a melhor metáfora que a gente pode usar para tudo que a gente está falando aqui. Os Upanishads dizem mais ou menos o seguinte: você imagina uma carruagem com 6 cavalos, um cocheiro e um passageiro lá dentro da carruagem. O que é que os Upanishads dizem? Que a metáfora possível ao nosso entendimento é você imaginar o seguinte: os cavalos representam os sentidos, os apelos, as necessidades do nosso corpo animal. As rédeas representam a atitude mental que nós temos, ou podemos ter, ou deixar de ter para controlar os cavalos, ou seja, para controlar os nossos sentidos, as nossas paixões, as nossas necessidades. O cocheiro lá em cima, segurando as rédeas, é o nosso eu superior. Ou o nosso eu profundo, espiritual. A carruagem é o nosso corpo. O passageiro lá dentro, se vocês sabem quem é, o ego. É esse nome que a gente acha que tem. Aí qual o problema? O ego lá, como o passageiro dentro da carruagem, ele não tem a visão que o cocheiro tem. A visão dele é limitada, ele só vê pelas janelas, mas ele fica com vontade de tomar rédeas. E ele mesmo querer ir para onde ele quer ir, não
para onde o cocheiro está levando. Como ele não cria afinidade com o seu eu profundo, ele toma as rédeas. Se ele insiste em tomar as rédeas, o cocheiro, ou seja, o eu superior, o eu sagrado, o eu profundo, entrega as rédeas para ele. Ele fica lá em cima. Vai fazer o quê? Se toda hora o ego está... Eu quero as rédeas, eu quero as rédeas. Então, assim, os Upanishads dizem, tá? Que na hora em que nós, dentro de uma carruagem, sem ter noção do que nos espera 8 quilômetros à frente, a gente só vê 200 metros da estrada, sem conhecer direito quanto o nosso corpo, ou seja, aquele carro vai aguentar os solavancos da estrada. Mas ainda assim a gente insiste em ser o piloto enquanto ego e dirigir o nosso corpo para... Né? Ou então a gente solta os cavalos, deixa os cavalos correrem. Isso não tem como acabar bem. A grande lição dos Upanishads é que quando o ego está na direção da sua jornada, isso não tem como acabar bem. Você vai ter problemas. Mas se você deixa o cocheiro, que tem uma visão mais ampla, que sabe segurar as rédeas, conduzir, ele, ego, chegará a um lugar seguro, terá uma viagem agradável. Essa é a metáfora dos Upanishads. Quando o ego faz questão de, além de ser um mero passageiro, ser também o condutor, aí o eu superior em cima cruza os braços. Mas quando o ego se deixa levar pelo seu eu superior ou eu profundo, quando a soberania do eu superior administra as atitudes da mente, as necessidades do corpo, aí o ego chega a bom termo na sua jornada. E qual é a jornada do ego? É uma jornada que acontece entre o berço e a cova. Tudo que o cocheiro faz é conduzir o ego de forma agradável, segura, escolhendo as melhores estradas, as mais belas paisagens, mas o ego tem que confiar no cocheiro. Quando o ego fica impaciente, querendo aventuras, aí é essa a mensagem metafórica dos Upanishads. Lembrem-se disso, uma carruagem, cavalos puxando, um cocheiro, rédeas, o carro de madeira e alguém, um passageiro lá dentro. Os cavalos são os sentidos, as necessidades de um corpo animal que ninguém administra, a não ser uma vontade sábia. As rédeas representam as atitudes da mente. O cocheiro, segurando as rédeas, é o nosso eu superior, cuidando das nossas atitudes mentais para que os cavalos estejam controlados. A carruagem de madeira é o corpo material. O passageiro é falso. É o Rogério, que não existe, mas que pensa que existe, já que existe toda essa carruagem, existe um corpo, mas como eu não vejo o eu superior que está lá em cima, e eu me sinto andando, me sinto pensando, me sinto sentindo, mas não sou. Se eu me perder nessa história, meu ego passa a ser o fator determinante de todas as minhas atitudes, aí eu só vou agir motivado pelo que eu penso e sinto, só que muito do que eu penso e sinto é produto da jornada que eu estou tendo e não necessariamente da minha bagagem espiritual do que eu sou. É isso que os Upanishads tentam nos ensinar. É uma bela metáfora. O difícil é a gente, na vida, conseguir praticar o que os Upanishads nos ensinam. Mas... Pessoal, obrigado. Amanhã continuaremos de alguma forma.